Fala galera, sejam bem-vindos ao Peratec, o melhor sobre tecnologias custo-benefício. Meu nome é Matheus Pereira e eu sou o apresentador deste canal. Bom, como você já viu aqui no título do vídeo, hoje eu vou falar sobre o monitor ultra-wide de 25 polegadas da LG. Esse vai ser um review bastante completo de 1 ano e meio que eu já estou usando esse monitor aqui como monitor principal para trabalhar, para jogar, para editar. Então, muitas coisas eu vou poder falar aqui para você sobre outros vídeos, outros canais aí que eu não encontrei e também depois de tanto tempo utilizando. Será que depois de tanto tempo ainda vale a pena comprar? Como que está sendo o uso? Deu algum problema? Então fica aqui comigo que eu vou te contar todos os detalhes sobre esse monitor. Pra gente começar então, eu comprei em novembro de 2018 e ele chegou pra mim em dezembro. Não vou saber precisar a data porque já tem bastante tempo, mas eu lembro que eu comprei o monitor no site do Carrefour por R$ 679 e ele chegou pra mim depois de 14 dias úteis com o frete grátis. Foi um preço que na época já foi bem interessante ser comprado. Aqui nas minhas pesquisas hoje, né, dia 25 de junho, quando eu estou editando esse vídeo, o valor mais baixo que eu encontrei ele foi R$ 850. Então vocês podem ver 899, 929, 945. Então o preço ele tá flutuando bem. Só para vocês terem uma ideia aqui no Zoom, eles dão essa estimativa de 6 meses. Em janeiro desse ano, 30 de janeiro, estava R$ 629,90, né? Então ele, a partir daqui, quando eu acho que realmente as coisas começaram a ficar mais complicadas, né? Nesse momento que a gente está vivendo, em abril e tal, já lá em março, né? Mas em abril as coisas subiram muito e talvez a procura tenha aumentado, a dificuldade de encontrar também esse produto, fora o dólar e tudo mais. Então hoje a gente já está batendo aí esse valor, o que é até compreensível, né? O mercado está muito complicado, mas daqui a pouco pode ser que volte. Esse valor de 740, por exemplo, é um valor que eu acho viável e é um valor que eu acho ok de ser comprado. 629 eu acho que realmente é bem difícil que volte a ter, mas não é impossível. Se você encontrar abaixo de R$700, foi o preço que eu paguei. Então, já te adiantando, eu acho que vale super a pena por esse preço. Então, depois da vinheta, vou mudar a câmera aqui e mostrar bem os detalhes dele, como que tá, se tá tudo certinho aqui. Mas você já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal. No link da descrição tem o meu perfil lá do Instagram para poder a gente conversar um pouco mais. Segue lá e vambora pro review. Bom, então a gente está aqui agora com essa câmera para mostrar para vocês como que é o monitor. Então vocês já têm uma noção, né, da distribuição que eu faço aqui na minha área de trabalho. O que vocês vão mexer nesse monitor é só com um botão. Ele tem um botão aqui embaixo onde tem esse LEDzinho branco que vocês estão vendo. Então quando você aperta, ele te dá algumas opções aqui de mudar o seu modo de imagem. Ele já vem com alguns modos de imagens pronto. Eu deixo nesse personalizado que foi o que eu criei, mas ele vai te dar o modo de leitura, modo foto, modo cinema, e tem esses modos que eu acho bem interessante, que são os modos mais gamers, digamos assim. FPS 1, FPS 2, RTS, e você pode personalizar também um modo seu para os jogos. Então isso aqui eu acho muito interessante porque facilita bastante na hora que eu quero jogar, na hora que eu quero ver um filme, e ajuda, você sente uma certa diferença. Não sei se aí na imagem vocês vão conseguir sentir, mas esse de leitura talvez tenha dado uma diferença maior, porque a tela fica um pouco mais amarelada, mas dá para sentir uma diferença e um alívio na visão também. Clicando então de novo aqui, você tem o menu dele, que aí sim você vai conseguir configurar essa distribuição do brilho, do contraste. Então aqui esse é o meu padrão, né, que eu criei aqui, o personalizado. Aqui também você consegue mudar o modo de imagem também, mas aqui você tem mais opções. Então eu consigo mexer na nitidez, eu consigo mexer no nível de preto, e também tem uma função aqui que eu acho bem interessante, que é esse estabilizador de preto e também o tempo de resposta, que você consegue botar ele alto, médio ou baixo. Ele trabalha com no máximo 5 milissegundos, né? Ele não é um monitor feito para gamers assim, né? Querem 1 milissegundo, mas para mim, por exemplo, 5 milissegundos e 60 Hz é o suficiente. Também tem aqui um ajuste de cor. Também você consegue mudar a temperatura, né, para ele ficar um pouco mais quente. Eu sempre deixo isso no médio, né? Essas mudanças aqui eu não costumo mudar tanto. Sempre deixo isso aqui, diferença de saturação e tudo.
É um menu bem completinho, então aqui também você consegue mudar o idioma. Essa questão de, se você quer economizar um pouco a energia também do seu monitor, sempre deixo no alto, que aí ele tem um algoritmo aqui que compensa essa luminosidade. Você consegue mudar também aqui a questão de standby, se você quer que ele desligue, né? Desligar também depois de 4, 6 ou 8 horas. E aqui também tem como você voltar para as configurações de fábrica. Ainda no menu, isso aqui que eu acho interessante, ele tem duas entradas HDMI, talvez para você que queira trabalhar com DisplayPort ou queira trabalhar com VGA, se tiver com uma conexão mais antiga, não seja interessante. Mas para mim, eu gostei bastante, porque eu tenho aqui um PS4 também, então eu tenho essas duas opções. Vou mostrar depois atrás como funciona. E aqui, depois clicando, tem a opção de você jogar para baixo e você desligar o monitor, e clicando de novo, ele volta. Além de você apertar e conseguir entrar no menu dele, se você colocar para a direita ele vai aumentar o volume, ou para a esquerda ele vai diminuir o volume. Então aqui você consegue ter essa distribuição. Então essas foram as primeiras especificações aqui que eu queria mostrar para vocês. Aqui também falando da parte de fora do monitor, a gente vai ter 60 centímetros de tela aqui por 25 centímetros de tela aqui. Notem que ele tem como que uma bordinha preta. Aqui a gente tem 1 centímetro de borda preta em todas essas laterais, né? O que pra mim não perde tanto. Aqui embaixo a gente tem um pouco mais, porque essa parte aqui é de plástico. Eu vi que tiveram alguns comentários da galera dizendo que nas fotos estava com tudo isso aqui de tela, né? Que a tela não tinha borda e tudo. O que pra mim eu acho que é bem tranquilo de ter essa bordinha. Já vi monitores aí com bordas muito maiores. E aí, sobre esse tamanho dele, o que eu te indico é de reservar pelo menos uns 70 centímetros mais ou menos nas laterais, né? E pelo menos uns 30 centímetros de altura para poder você ter uma margem interessante para você colocar o monitor. Então ele vai ter aqui 2560 pixels por 1080, né? Ele é um monitor 1080. Aqui você vai ter 25 polegadas, né? Que a polegada ela é contada por essa diagonal. Mas o corpo dele é um corpo de 21,5 polegadas. Então ele não é um monitor que vai ocupar tanto espaço assim no seu setup, o que pra mim é um ponto positivo. E por ele ser ultra-wide também, vocês estão vendo aqui no meu Premiere, eu tenho uma distribuição bem grande e consigo trabalhar muito bem aqui na timeline. Essa inclusive é a edição do meu vídeo falando sobre a Mi Band 4, então acessa o card aqui em cima e dá uma olhada nesse vídeo que tá bem maneiro. Aproveita também para se inscrever e deixar o like aqui se você tá gostando desse vídeo, se tá sendo um vídeo interessante para você. Inclusive eu consigo jogar ela aqui pro lado, então eu consigo ter uma distribuição super tranquilo de conseguir ainda mexer no vídeo e colocar, por exemplo, uma aba aqui do Google Chrome e ficar utilizando. Né, ele tem uma opção de eu puxar mais para cá e ir acompanhando, é super tranquilo de ter esse uso. Uma outra coisa que eu também queria falar é que ele trabalha com um painel IPS, então você consegue ter um ângulo de visão de até 178 graus, o que é bem interessante quando você está fazendo uma vista de baixo. Ele tem uma fidelidade de cores de até 99% no espectro sRGB, o que para mim é muito interessante. Eu quero mostrar também como que funciona, por exemplo, uma gameplay, uma pseudo gameplay, né? Porque eu na verdade estou gravando aqui. De um jogo que eu gosto muito, que é o Red Dead Redemption 2. Então vocês podem ver aqui, ele está fazendo o carregamento do jogo. Então, enquanto ele faz o carregamento do jogo, ele corta um pouco essas laterais. Mas quando ele entra no jogo, ele tá com ele todo completo, né? Eu consigo ter aqui a proporção de 21:9. Eu não estou gravando a gameplay em si, porque senão eu ia ter que fazer o vídeo ou em 21:9, né? Ou então eu ia ficar todo zoado. Então aqui eu consigo ter a distribuição completa do jogo, mais até do que, por exemplo, no PS4 e tal. Eu consigo ter muita visualização aqui no jogo, o que dá uma imersão para mim muito mais interessante. Esse jogo é belíssimo. Se vocês quiserem, inclusive, que eu fale um pouco mais sobre ele, deixem aí nos comentários também, porque é um jogo maravilhoso, super indico a compra dele até ainda em 2020. Jogar em ultra-wide assim, eu acho que vale muito a pena, é uma imersão muito interessante. Além da parte da edição, o Premiere fica muito mais interessante, o After Effects também. Eu consigo também ter essa proporção no jogo e também nos filmes. Então, um filme pro cinema, que ele trabalha com proporção 21:9, ele também fica muito mais interessante nesse monitor,
porque ele não vai ter as bordas cortadas, né? Não vai ter aquela parte de cima e de baixo que fica preto. Bom, agora eu tô mostrando aqui para vocês a parte de trás do monitor, né? Para poder mostrar essa parte de cabeamento das entradas e tudo mais. Tá meio bagunçado aqui ainda, mas só para vocês terem uma ideia, né? Essa aqui é a parte da fonte, né? Então aqui ele faz a transmissão de energia. Aqui do lado eu tenho um cabinho P2, né? Que é para as caixinhas de som. Então o som ele sai do monitor sim, só que você precisa de uma caixinha de som, no caso nessa entradinha P2. O que para mim é interessante porque, por exemplo, eu uso essa caixinha de som e esse mesmo monitor tanto para o computador quanto para o PS4. Eu faço toda a transmissão do som por ele. E aqui em cima eu tenho um HDMI que é do PlayStation e uma HDMI que é do computador. Então aqui eu já consigo fazer todas essas ligações. Para mim é interessante e funciona dessa forma, né? Então eu acabei gostando dele ter essas saídas. Acabo usando tudo aqui. Mas como nem tudo são flores, né? Falar um pouquinho sobre as coisas que eu não gostei nele, os pontos negativos desse monitor. Eu coloquei esse suporte aqui nele, na verdade é uma caixa. Eu coloquei uma caixa aqui embaixo, é a caixa da minha placa de vídeo. E acabou que por ela ser preta, acabou combinando um pouquinho com o Black Piano aqui do próprio monitor. Mas é um improviso que eu tive que fazer porque ele é curto. Essa estrutura dele aqui de trás, essa base dele, né, ele acaba sendo curto. Ele é um monitor baixinho, digamos assim, e muito largo, né, obviamente por ser ultra-wide. Então, para eu ficar com um campo de visão melhor aqui, para eu poder conseguir enxergar melhor ele, eu coloquei essa caixa, né, uma questão de ergonomia e tudo para eu poder trabalhar e jogar melhor. Então esse é o meu primeiro ponto negativo. O que inclusive me motivou para fazer esse vídeo, né, porque eu vou comprar um suporte articulado para colocar esse monitor. Então eu vou mudar essa estrutura aqui, então eu quis gravar isso aqui para vocês para mostrar também como que tava e vou fazer o unboxing. Então já se inscreve no canal, já deixa o seu like aqui, porque vai sair o unboxing sobre o suporte articulado que eu vou botar aqui e vocês vão ver como que vai ficar diferente num próximo vídeo essa estrutura aqui do meu monitor e com certeza vai ficar muito melhor. E esse ponto negativo, né, dele ser curto, de eu ter colocado essa caixinha, vai acabar. Inclusive o meu segundo ponto negativo também vai acabar, porque ele arranha muito. Então ele tem essa estrutura em Black Piano aqui na base, né? Então acaba arranhando. Eu tenho essas caixinhas que ficam aqui, então volta e meia eu acabo botando para um lado e para o outro, e eu sinto que essa parte aqui arranha demais. Então toma muito cuidado para poder você não acabar arranhando essa estrutura aqui da base e tudo, porque é muito fácil de arranhar. Então aqui talvez um último ponto negativo dele, uma bobeira, mas a fonte dele eu achei muito grande. Eu não sei, né? Eu acho que todas as fontes de monitor acabam sendo um pouco assim, então vocês podem ver aqui no meu filtro de linha aqui, eu tive que jogar ela bem pro lado, então acho que fica a dica aí pra vocês, né, uma parada que eu não tinha me preocupado quando eu comprei, então já fica, e você depois coloca, né, todos os outros conectores pro lado, porque essa fonte aqui, ela vai ocupar bastante espaço no seu filtro de linha, na sua extensão, enfim, onde você for ligar. Tô de volta aqui, pessoal, para poder também falar algumas coisas que eu acabei não falando nas especificações, né. Ele pesa 4 kg, o que pra mim é um tanto quanto pesadinho assim, mas que é bem compreensível, né, ele ter esse peso. Uma outra questão também é que quando você for ver algum filme em 16:9 ou quando for ver algum vídeo do YouTube, nessas proporções, né, de 1920 por 1080, que a gente vê normalmente nos vídeos, ele vai cortar as laterais. Por quê? Eles têm cerca de 30% a mais de tela, né? Então ele vai ficar com essa parte sobrando. O que também acontece no caso quando eu estou jogando aqui o PlayStation 4. Né? Os jogos do PlayStation 4 vão ficar também com essas barras na lateral. O que não acontece, como eu mostrei para vocês, quando eu estiver jogando no PC. A maioria dos jogos, na verdade, né, os jogos mais novos, já vão estar trabalhando com essa proporção ultra-wide. Outros jogos mais competitivos e tal, alguns não vão estar trabalhando. Então, se você estiver pensando em comprar para jogar, saiba que alguns jogos, eles não vão trabalhar com essa questão do ultra-wide. Se você for jogar mais para se divertir, como é o meu caso, assim, pô, eu acho que vale muito mais a pena, é uma imersão muito melhor,
sabe? Você consegue ter muito mais campo de visão ali nos jogos, é uma coisa que eu gosto bastante. Além do trabalho e além dessa questão dos filmes que são feitos para o cinema, eu consigo também ter uma imersão muito mais interessante nele. Acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa também que eu não falei, se você tem também esse monitor, como vocês puderam ver, mesmo depois de 1 ano e meio, ele tá impecável, tirando essas questões de estar um pouco arranhado, né? Por conta dele ser esse Black Piano, a traseira tá um pouco arranhada, a frente tá um pouco arranhada, mas eu acho que isso é detalhe, talvez aí na sua casa isso não vai acontecer tanto, né? Mas acabou que aqui ficou um pouquinho arranhado. Mas mesmo depois de 1 ano e meio, ainda tá funcionando super bem e eu posso indicar sim. Abaixo de R$700, como eu já falei lá no início do vídeo, eu acho que vale mais a pena, mas fica ao seu critério. Muito obrigado por você que acompanhou esse vídeo até o final. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar o like aqui, me ajuda, vamos lá, não custa nada, é só um clique. Também me segue lá no Instagram, o link tá aparecendo aqui na descrição para poder a gente conversar um pouco mais. Se você quiser alguma consultoria mais personalizada, pode entrar em contato comigo, porque a gente pode conversar um pouquinho melhor lá no Instagram. Um grande abraço, até a próxima, valeu!